Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vem Segue-me Análise Profunda, onde nós estudamos mais a fundo alguns temas da designação da semana. E eu decidi falar com vocês sobre Caim. Caim é um personagem muito importante, ele é mencionado em várias escrituras, por todo o cânone de escrituras que nós temos, né, as obras padrão. Acho que a história de Caim, ela não está mencionada por Moisés à toa, tanto em Gênesis como na Pérola de Grande Valor. Acredito que o profeta Moisés e o Senhor, em última instância, queria que nós aprendêssemos lições importantes que estão na história. Caim não foi o primogênito de Adão e Eva. A gente sabe por Moisés que eles tiveram vários filhos antes de Caim nascer, mas pela leitura só da Bíblia parece que ele foi o primeiro, né? Mas não foi, mas o fato é que ele tinha, sim, direito ao sacerdócio, direito a agir e realizar ordenanças sagradas. Ordenanças do Evangelho, lembra vocês, são rituais, são cerimônias associadas a convênios. Nós sabemos, está lá na Pérola de Grande Valor, que Adão oferecia sacrifícios de animais a Deus. No primeiro momento, ele não sabia por que fazia isso. Aparentemente, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou para ele que ele deveria fazer, né? Tanto que eles receberam túnicas de pele e provavelmente essas túnicas de pele vieram de animais que ele sacrificou, mostrando para Adão como devia fazer. E Adão continuou esses rituais em obediência. Ele não sabia o motivo pelo qual Deus tinha dado esse mandamento. Ele veio aprender, porque um anjo do céu apareceu para ele e disse, é por causa disso, isso é um modelo do grande e último sacrifício que vai acontecer. Eu vou ler algumas escrituras e a gente vai entender isso. Mas o fato é que Adão apenas sabia a fonte da ordem, sabia que Deus tinha mandado. E por não saber todas as razões, algumas pessoas dizem que Adão obedeceu cegamente. Não existe isso, Adão obedeceu com fé. Porque ele sabia que Deus tinha dado o mandamento. Ele não sabia todos os motivos pelos quais esse mandamento tinha sido dado, não sabia que era um símbolo do maior e último sacrifício, que é o de Cristo. Ainda assim, por muitos dias ele continuou obedecendo a Deus. E eu estou lembrando isso para vocês porque Caim, a história dele, ela tem esse elemento. Ele vai oferecer um sacrifício a Deus, vai realizar uma ordenança, mas ele vai alterar o modo como isso é feito. Em vez de oferecer um sacrifício de animais, Caim quer oferecer um sacrifício dos frutos da terra. E não é só porque a profissão dele era mexer com agricultura, com frutos, nada disso. E Abel era cuidador de rebanhos, né? Pastor de rebanhos. Não é por causa da facilidade que ele tinha com as frutas. O problema é que ele não estava oferecendo um sacrifício à maneira prescrita pelo Senhor. E eu tenho uma declaração aqui do profeta Joseph Smith que ele explica exatamente isso. Ele diz o seguinte, pela fé nessa expiação ou plano de redenção, Abel ofereceu a Deus um sacrifício que foi aceito e que consistia nas primícias dos rebanhos. Caim ofereceu os frutos da terra e não foi aceito, porque não pôde fazê-lo com fé. Ele não podia ter fé, ou seja, não podia exercer uma fé contrária ao plano do céu. Era necessário o derramamento do sangue do unigênito para realizar a expiação do homem, pois esse era o único plano de redenção e sem o derramamento de sangue não havia remissão. E como o sacrifício foi instituído como símbolo pelo qual o homem reconheceria o grande sacrifício que Deus havia preparado, não era possível exercer fé no oferecimento de um sacrifício contrário a esse, porque a redenção não foi adquirida dessa maneira. Tampouco o poder da expiação foi instituído segundo essa ordem. Consequentemente, diz aqui o profeta Joseph Smith, Caim não podia ter fé. E tudo que não é da fé é pecado. Mas Abel ofereceu um sacrifício aceitável, por meio do qual obteve o testemunho de que era justo, sendo que o próprio Deus testemunho de suas dádivas. Está lá em Hebreus 11:4, separei aqui também. Várias escrituras falam de Caim, uma delas é que o apóstolo Paulo dizendo, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim.
Por que foi maior? Porque foi em obediência, foi pela fé, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, porquanto Deus deu testemunho de suas dádivas. E depois de morto pelo irmão dele, Caim, o apóstolo Paulo testifica, ainda fala por meio dele. Então ele continuou como anjo ministrador e suas obras, seu exemplo, continuaram influenciando a humanidade até os dias de Paulo e até hoje, porque foi um seguidor da retidão. O profeta Joseph ainda tem uma outra declaração, isso eu estou tirando do livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, que ele fala de Caim, é o seguinte: o poder, a glória e as bênçãos do sacerdócio não poderiam continuar com aqueles que receberam a ordenação, a não ser que continuassem em retidão. Então, não é porque Caim tinha recebido o sacerdócio que ele já era alguém santo, alguém seguidor da retidão. Todos aqueles que recebem a autoridade do sacerdócio, eles têm que se esforçar dia a dia para ser dignos dessa dádiva e para ter o poder de Deus. A autoridade não implica necessariamente em poder, porque se não houver retidão, não tem poder da divindade. Então todos aqueles que recebem as dádivas do sacerdócio precisam se esforçar para ser obedientes. Isso é fé, porque se nós não exercermos a fé, nós estaremos em pecado, e aí não tem poder de Deus. Foi o que o profeta José ensinou aqui, porque Caim também foi autorizado a oferecer sacrifícios, mas por não oferecê-los em retidão, foi amaldiçoado. Isso significa, portanto, que as ordenanças precisam ser mantidas exatamente como Deus as determinou. Caso contrário, o sacerdócio será uma maldição em vez de bênção. Então, eu estou falando assim de Caim como se vocês já estivessem familiarizados com as histórias que estão presentes nas Escrituras, especialmente nos trechos da designação aqui em Gênesis 4, Moisés 5, e também alguns outros capítulos das Escrituras, versículos das Escrituras que falam de Caim. Mas ainda assim, eu queria lembrar para vocês algo que está lá em Moisés 5. Deixa eu abrir aqui. A alegria de Adão e Eva quando tiveram Caim foi tão grande que Eva disse o seguinte: ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: obtive do Senhor um homem, portanto ele não pode rejeitar suas palavras. Então ela estava feliz que teve esse menino, e a esperança de Eva é que ele não recusasse as palavras de Deus. Mas a Escritura adiciona que quando Caim estava crescendo, ele não deu ouvidos à voz do Senhor e disse: quem é o Senhor para que eu deva conhecê-lo? Então nessa atitude rebelde que se perpetuou pela vida dele, ele acabou amando mais Satanás, diz a Escritura, do que a Deus. E Satanás ordenou-lhe dizendo: faze uma oferta ao Senhor. Ora, Satanás não queria que Caim oferecesse o sacrifício de animais e cumprisse os requisitos estabelecidos por Deus de sua casa santa, vivesse o evangelho. Ele queria que Caim oferecesse um sacrifício contrário ao que Deus tinha estipulado. Então foi isso que Caim fez. Ele levou dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. E aí, tudo que a gente já discutiu, né, da declaração do profeta Joseph Smith, a gente pode trazer para nós também. Será que nós estamos oferecendo em retidão uma oferta ao Senhor segundo a prescrição dele? Às vezes nós somos tentados a mudar as ordenanças e a desconstruir aquilo que Deus construiu. Eu lembro uma vez que estava num grupo muito pequeno, não tinha nenhum ramo ainda naquela cidade, quando eu era um missionário de tempo integral. E a irmã, ela disse para nós: Elder, eu tenho, assim, eu quero limpar minha garganta antes de comer o pão, vamos mudar, vamos, em vez de abençoar o pão primeiro, na ocasião do sacramento, quando nós distribuímos a ceia. Primeiro partimos o pão, distribuímos o pão e depois distribuímos a água. Ela falou: vamos inverter, vamos fazer a água primeiro. Não pode isso. Eu expliquei para ela: não, irmã, isso é uma ordenança instituída por Deus, está nas Escrituras, a gente não pode fazer essa alteração. E ainda diz a Escritura assim: com o correr do tempo aconteceu que Caim levou do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Parece que ele também não foi obediente, parece também que ele não foi imediatamente obediente, como nós devemos ser. Quando recebemos o mandamento, nós temos que colocar em prática. Mas Caim levou um tempo, e ainda quando foi ofertar, fez uma coisa contrária à ordem de Deus, expressamente contrária. E aí o Senhor atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a de Caim. E Satanás sabia disso e alegrou-se.
Caim ficou muito irado e decaiu-lhe o semblante, né? Estava visível que ele estava muito irritado. E aí o Senhor disse a Caim: por que está irado e por que decaiu o semblante? Se bem fizerdes, será aceito. E se bem não fizerdes, o pecado jaz à tua porta e Satanás deseja possuir-te. E a menos que dê ouvidos a esses mandamentos, entregar-te-ei e será feito a ti segundo o seu desejo. Então, olha só, o Senhor estava dando uma chance para Caim, amava ele e queria que ele não cometesse pecado. Satanás está querendo te possuir. Sai dessa, Caim, acorda para a realidade, não fique irritado. Seu irmão foi aceito porque ele cumpriu os mandamentos. Se você cumprir, você vai ser aceito também, porque eu te amo assim como amo ele. Mas Caim ficou muito, muito bravo. E é acrescentado aqui que Caim reinaria sobre ele, né? Porque de agora em diante serás o pai de suas mentiras, será chamado perdição, porque também existe antes do mundo. Então, quando o Senhor fala isso, está dizendo que se Caim se tornasse perdição, se não tivesse mais esperança de salvação, se fosse condenado às trevas exteriores, ainda assim ele reinaria sobre Satanás, porque o diabo não tem um corpo. E Caim, por ter vindo a essa terra nesse segundo estado, tem um corpo. Então, no último dia, quando fossem expulsos para sempre, de certa forma, Caim tem uma vantagem sobre o diabo, porque não tem um corpo físico, né? Caim vai ter um corpo ressurreto, embora ele e aqueles que cometerem esse pecado imperdoável vão ser os últimos a ressuscitar. E vão ressuscitar sem glória, mas com um corpo que não vai morrer, que não vai sofrer as dores que nós sofremos na mortalidade, né? Vai ser um corpo perfeito, mas vai habitar num lugar de grande dor e sofrimento. Então é nesse sentido que o Senhor fala: e tu reinarás sobre ele. E será dito em dias futuros que essas abominações vieram de Caim. Quando fala isso aqui, que as abominações vão vir de Caim, a gente vai ler mais para frente que Caim ele vai fazer um convênio com Satanás. E ele vai se tornar o mestre imã, o senhor desse grande segredo. Essas combinações secretas instituídas por Caim, que têm a intenção de matar e obter lucro, então eles não se importam com as leis instituídas pelos homens, não estão nem aí pelas leis de Deus. Eles fazem convênios, aqueles que fazem parte das combinações secretas, fazem convênios entre si. Eles têm sinais, senhas, eles têm maneiras de se reconhecer. E essas pessoas, elas são unidas assim para praticar iniquidade. Nós vemos que as combinações secretas é que levaram o povo nefita à destruição. Tanto é que quando está se falando sobre as combinações secretas, lá em Elamã 6, o Mormon, né, ele faz essa observação. Aquele mesmo ser que conspirou com Caim, dizendo-lhe que matasse seu irmão Abel, e o mundo não saberia, e conspirou com Caim e seus seguidores daí em diante, foi também esse mesmo ser que pôs no coração do povo a ideia de construir uma torre que chegava ao céu. Sim, o mesmo ser que inculcou no coração de Gadianton a continuação de obras tenebrosas. Eis que ele é o autor de todo pecado. Então Satanás é o fundador das combinações secretas. E ele inspirou Caim, o bando de Gadianton, o povo da Torre de Babel e muitos outros. Inspira pessoas hoje. Tem combinações secretas hoje. E elas são abundantes. Embora muitos de nós não conheçamos essas coisas, nós sabemos que tem pessoas corruptas em todas as instâncias do poder. E elas procuram a destruição. Elas cometem assassinato, elas cometem toda espécie de crime. E ninguém fala, eles são parceiros na iniquidade. E isso foi instituído lá em Caim, né? Que se tornou o senhor desse grande segredo. Isso também destruiu os jareditas. Aconteceu que assim concordaram eles com Aquis, porque Aquis ia matar o rei, né? Ele fez essa combinação secreta com os amigos dele. E Aquis administrou-lhes os juramentos que foram transmitidos pelos antigos, que também estavam à procura de poder e que haviam sido transmitidos desde Caim, que foi o assassino desde o princípio. Então, infelizmente, essas combinações secretas elas se perpetuaram, e mesmo que um povo faça todo esforço
O livro de Mórmon tem ocasiões em que o povo faz um esforço para enterrar esses planos secretos, para se desfazer, não querem mais saber, porque tanta destruição causou que eles estavam à beira da destruição e falaram, não queremos mais associação com essas coisas iníquas. Ainda assim, Satanás, ele vai lá depois de um tempo e sussurra essas combinações. Então Satanás ele continua perpetuando essas coisas. Por mais que o povo tente se livrar dos registros, das histórias e do conhecimento dessas combinações secretas, Satanás de vez em outra ele inspira o povo a usar essas combinações desde o tempo de Caim. Bom, falei para vocês sobre esse convênio e isso levou Caim, infelizmente, a cair. Diz aqui mais para frente em Moisés 5. Na verdade, depois que ele assassinou, né, o irmão dele, Abel, que andava em santidade perante Deus, e se tornou um mestre-mãe, se vangloriou de sua iniquidade, e porque ele pensava, agora os rebanhos do meu irmão vão ser meus, eu vou ter lucro, ninguém vai saber do que eu fiz. Mas o Senhor disse a ele, o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Então o Senhor, ele sabia que, porque não dá para esconder isso de Deus, que Caim tinha feito essa atrocidade. E disse a Caim, agora será amaldiçoado desde a terra, que abriu a boca para receber de tua mão sangue de teu irmão. Quando lavares a terra, ela não dará mais sua força. Fugitivo e vagabundo serás. E Caim disse ao Senhor, Satanás tentou, ele tenta transferir a culpa para Satanás, né? E eu também tá virado, porque você aceitou a oferta dele, não aceitou a minha, e o meu castigo é maior do que eu posso suportar. E aí Caim acrescenta, eis que me expulsaste desse dia da face do Senhor, e de tua face ficarei escondido, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E acontecerá que aquele que me achar me matará, e por causa das minhas iniquidades, pois essas coisas não se escondem do Senhor. E o Senhor disse, qualquer que te matar 7 vezes sofrerá vingança. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que não matasse qualquer que o achasse. Então, vamos entender um pouco esses versículos, porque há muito maus entendidos a respeito dessa parte das Escrituras. Tem gente que pensa que o sinal colocado em Caim foi a pele negra. E aí dizem, todos os africanos são amaldiçoados. Primeira coisa, não é só africano que tem pele negra, né? A gente tem outras etnias pelo mundo que tem a pele escura. Quando no livro de Mórmon, por exemplo, o Senhor diz que vai colocar um sinal nos lamanitas para que os nefitas sejam distinguidos, para que eles não se misturem, porque os lamanitas não estão seguindo os mandamentos de Deus. O sinal não necessariamente é uma pele negra, embora fale que a pele deles escureceu. E para mim isso é uma razão natural, porque fala que os lamanitas andavam nus, né, que eles acabaram até se misturando com outros povos. Se nós estudarmos outras fontes históricas, principalmente junto com o livro de Mórmon, nós vamos ver que havia outros povos naquela ocasião que os nefitas chegaram. Provavelmente os lamanitas se misturaram a esses outros povos e a pele deles acabou mudando com o tempo, né? Não apenas porque eles receberam mais sol e ficaram mais bronzeados, mas a melanina, fruto de uma mistura, né, genética, acabou criando um povo que visivelmente se distinguia dos nefitas, que seguiam muito da lei estabelecida por Moisés sobre não se misturar com outros povos. Mas não estamos falando dos nefitas e lamanitas, estamos falando de Caim, mas não há nenhuma evidência nas escrituras, tanto em Gênesis como em Moisés, dizendo que Caim foi amaldiçoado com a pele negra. A maldição de Caim é por ele não ter obedecido os mandamentos de Deus, ser expulso da presença de Deus. Não tem nada a ver com o sinal. O sinal também tampouco parece ser a pele negra, mas foi colocado um sinal para que protegesse Caim. Porque qualquer que achasse ele ia querer matar Caim. Falou, tenho que vingar Abel, você desobedeceu a Deus, você merece a morte. Mas o Senhor protegeu Caim, ainda que ele tivesse sido expulso, recebesse o título de perdição, né? Sem esperança de salvação. Ainda assim estava protegido enquanto vivesse
na terra. Uma outra coisa que acontece nessa passagem é fugitivo e vagabundo, né? Como se Caim ele não tivesse mais possibilidade, nenhum progresso, que na Terra se tornasse uma criatura selvagem, um andarilho. E não é isso. A gente sabe que Caim, por exemplo, ele teve uma família, concebeu a luz, teve um filho chamado Enoque, construiu uma cidade, então teve uma vida ainda. E uma outra coisa que acontece é que as pessoas pensam que, como o Senhor disse, qualquer que te matar 7 vezes sofrerá vingança, como se o Senhor tivesse colocado uma imortalidade, ou transladado, né, Caim, de modo que ele não morresse. Porque nós sabemos que Moisés, Enoque, sua cidade, Elias, a alma, foram transladados. Quando a gente vê isso, significa que é uma mudança no corpo, de modo que a pessoa não morre, para que cumpra funções específicas na obra de Deus. Caim seria a única exceção, se isso fosse verdade, de um ser iníquo que foi transladado. Então não faz sentido. E eu estou dizendo isso porque existe no folclore, né, de muitas pessoas, aí na imaginação das pessoas, que Caim está vivo. E esse rumor começou mais na década de 80, né, aqui em Utah, onde eu moro, como se Caim ele fosse o pé grande, né? E é interessante estudar sobre isso e ver alguns textos que falam de uma criatura grande, mais de 2 metros, peluda, que não usa roupa e é selvagem e assustadora. E aí as pessoas dizem, então é o pé grande, Caim é o pé grande. Parte disso é uma declaração de terceira fonte, então não é uma declaração direta, né, do Elder Patton, que foi um apóstolo na nossa dispensação, o primeiro presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele estava viajando, então esse registro do Elder Patton foi contado por ele para uma pessoa, e essa pessoa passou por uma outra que escreveu. Então, uma terceira fonte, não é uma fonte primária, não é uma fonte secundária, é uma fonte terciária, se a gente pode dizer assim. E, bom, o presidente Spencer W. Kimball, na época ele era um apóstolo, ele estava escrevendo um livro chamado Milagre do Perdão, excelente livro, que assim está traduzido para muitos idiomas, e no capítulo que ele fala sobre as consequências do pecado, né, o ponto que não há retorno, ele cita Caim, e falando de Caim, ele cita uma curiosa história, e essa história do Elder Patton, que aparentemente o Elder Patton estava cavalgando, e eu vou ler para vocês aqui exatamente como é que eu peguei, e vocês vão ver comigo que não é bem como as pessoas pensam, né? Como que a gente olha. Olha só. De repente, diz o Elder Patton, notei um personagem muito estranho andando ao meu lado, por cerca de 3 quilômetros. Sua cabeça estava quase no mesmo nível dos meus ombros enquanto eu estava sentado na minha cela. Ele não usava roupas, mas estava coberto de cabelos. Sua pele era muito escura. Ele disse que não tinha casa, que era um errante na terra, e sua missão era destruir a alma dos homens. E aí o Elder Patton ele usa o poder do sacerdócio para expulsar aquele ser. Mas veja, meus irmãos, ele não diz em nenhum trecho aqui que é Caim. Essa associação entre Caim e essa figura foi feita por outras pessoas. Existe também uma outra história parecida, que não é tão conhecida, do irmão do presidente Joseph Fielding Smith. E ele estava no Havaí um pouco antes do templo do Havaí ser dedicado. Ele disse, acho que foi na noite anterior, ele disse o seguinte: um homem entrou pela porta. Ele era alto o suficiente para ter que se curvar para entrar. Seus olhos eram muito salientes e de aparência bastante selvagem. Suas unhas eram grossas e longas e ele apresentava uma aparência bastante desleixada e não usava nenhuma roupa. De repente apareceu na mão direita de Smith, né, do irmão do presidente Smith, uma luz que tinha o tamanho e a aparência de uma adaga. Uma voz disse: este é o seu sacerdócio. Ele ordenou que a pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, partisse. Imediatamente, quando a luz apareceu, a pessoa parou, e ao ser ordenada a sair, ela saiu pela porta. O presidente Smith, respondendo ao irmão, disse o seguinte: sempre quando a gente tem uma dedicação do templo, existe uma força opositora. E existe evidências incomuns
de que Caim era o representante do espírito dos adversários. Agora, essa é a opinião do presidente Smith, mandada de carta de irmão para irmão. Não é doutrina da igreja. A igreja nunca se pronunciou sobre isso, né? E uma outra coisa, gente. Caim não está vivo. Isso é doutrinamente incorreto. Se vocês lerem as escrituras, vocês verão que, nós vamos estudar isso no Vem Segue na semana que vem. Quando houve o dilúvio, o apóstolo Pedro é claro, dizendo que apenas 8 almas sobreviveram. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos. 8. E é claro, os animais que ele colocou na arca. Então, não existe essa ideia de que Caim sobreviveu ao dilúvio. Existe sim um texto apócrifo, né? E aí esse apócrifo a gente não sabe se é verdade ou não. Fica complicado de afirmar 100% de que isso aconteceu, mas ainda assim é interessante a gente considerar. E olha o que diz aqui. E Lameque era velho e avançado em anos. Lembra aquele Lameque também vai fazer convênio com Satanás? Apenas alguns versículos depois, então. Esse Lameque está dizendo quando ele já era bem velhinho, seus olhos estavam embaçados e ele não podia ver. E Tubal-Caim, não o Caim, mas o filho de Lameque, né? O conduzia. E foi Lameque para o campo de Tubal-Caim, seu filho, estava com ele enquanto caminhavam no campo. Caim, filho de Adão, avançou em direção a eles, pois Lameque era muito velho e não podia ver muito. E Tubal-Caim, seu filho, era muito jovem. E Tubal-Caim disse a seu pai para puxar o seu arco. E com as flechas ele feriu Caim, que ainda estava longe, e ele o matou, pois ele parecia ser um animal. E as flechas entraram no corpo de Caim, embora ele estivesse distante delas, e ele caiu no chão e morreu. E o Senhor retribuiu o mal de Caim, segundo a maldade que fizera a seu irmão Abel, segundo a palavra que o Senhor havia falado. E aconteceu que, quando Caim morreu, que Lameque e Tubal foram ver o animal que haviam matado, e eles viram que era Caim, seu avô, que estava caído e morto na terra. Então, a gente não sabe, como falei, se isso é verdade, mas é uma evidência de que Caim morreu. E se vocês verem lá em Gênesis, em Moisés, não fala nada que Caim tem imortalidade, tá certo? Ele pode ter morrido de velhice, ele pode ter morrido aqui assassinado, né, como fala esse texto apócrifo, pode ter sido um acidente. Se ele viveu bastante para ver o dilúvio, que eu não acho que isso seja provável, porque as escrituras realmente, elas falam muito de quantos anos Adão viveu, quantos anos Sete viveu, né? Mas não fala de Caim, então não fala quando ele morreu. Mas o fato é que se ele viveu bastante, ele com certeza morreu no dilúvio. Agora, pode ser que Caim tenha aparecido tanto para o elder David E. Patman, como para o irmão de Joseph Smith, como para outros, que tem outros relatos por aí, que eu não conheço, mas a gente sabe que tem histórias que circulam. Pode ser, mas no meu entendimento seria ele aparecendo como Satanás muitas vezes aparece para enganar as pessoas. Satanás não apareceu para Moisés querendo enganá-lo, dizendo eu sou unigênito, adora-me. Então, Satanás ele pode, seus seguidores podem, de vez em quando, usar dessas aparições para desviar a humanidade. E a gente sabe que Caim se tornou uma perdição também, assim como Lúcifer, e que se uniu aos seus exércitos para destruir a humanidade. Então, nesse sentido, ele poderia, sim, aparecer como um ser espiritual. Então, espero que tenha esclarecido isso. Quando vocês ouvirem sobre Caim sendo pé grande ou Caim que está vivo, vocês entendam que isso é apenas fruto da imaginação, é folclore, não tem nada de doutrina nessa história. Quando vocês ouvirem que os negros, a pele negra é uma maldição e que são descendentes de Caim, vocês recusem essa ideia e defendam a verdade, porque isso não só ofende os filhos de Deus, mas ofende o próprio Deus. Deus, ele não amaldiçoa alguém com uma cor diferente. Essa foi uma ideia usada para escravizar as pessoas, para justificar, né, a escravidão e para dizer, essas pessoas elas são inferiores a outras, e cuidado com isso. Deus não se agrada dessas coisas. E espero também que as lições que estão nas escrituras elas possam
ser constantes na nossa vida, que possamos lembrar que devemos oferecer uma oferta em retidão. Oferta com fé significa obediência exata às palavras de Deus. Não podemos distorcer os mandamentos, quebrar os estatutos e procurar fazer a nossa vontade e não a vontade divina. Obrigado por terem assistido esse Vem Segue-me. Espero que vocês possam estar assistindo os outros vídeos que a gente produz aqui no canal, que possam gostar, compartilhar, convidar os amigos para assistir. Até a próxima, pessoal.